Pai, nós queremos te louvar porque hoje esse lugar se torna um pouquinho mais parecido do que aquilo que vamos encontrar quando estivermos com o Senhor na eternidade. Onde não haverão barreiras, bandeiras, não haverão cargos, posições, haverá simplesmente um desfrutar da tua presença. Pai, nesse momento que o céu seja aqui na terra agora conosco. Pai, quando o Michel falar, Deus, não seja ele, seja a palavra que o Senhor quer distribuir entre o teu povo, para que o teu povo distribua entre as nações. Abençoa o teu filho hoje, e vai muito além, ó Deus, daquilo que ele quer, sonhou, imaginou. Revela, aprofunda, derrama. Seja bem-vindo nesse lugar. Pai, que essa autoridade que o Senhor deu para ele seja escorrida na palavra revelada entre nós, em nome de Jesus. Todos que querem receber, digam amém. Amém. Pastor, Deus abençoe. Uau, vocês são muito empolgados. Eu gosto. Tá ok. Obrigado, equipe da adoração. Boa noite a todos. Boa noite. Quantos estão bem nessa noite? Eu acho incrível a ideia de ter uma igreja no monte. E estou bem impressionado com essa ideia. Acho que isso está muito conectado com uma coisa que o Senhor está fazendo na terra. Ele está levantando sua igreja como uma casa de oração. E Isaías 56 fala que vai levar o seu povo para um monte e que ali nos alegraria na sua casa de oração. E vocês estão no monte, vocês estão alegres e nós estamos orando. Uau! É incrível. Eu venho da cidade de São Gonçalo. Eu sou casado com a Maíra há 8 anos. Nós temos 2 crianças, 2 filhos, Benjamin e Maria, de 3 meses. Benny tem 3 anos. E nós trabalhamos como pastores durante 8 anos na nossa comunidade local, na cidade, onde eu fui plantador e fundador dessa comunidade. Nós estamos entrando numa transição ministerial, estamos mergulhando num chamado como missionários em tempo integral. Então a gente está transicionando de pastorear uma comunidade. Na verdade eu vivi os 8 anos fazendo as 2 coisas, entre pastorear e viajar e fazer coisas extra-locais, mas o Senhor ele tem nos dado uma direção de nos dedicar a sermos missionários em tempo integral. Eu sou diretor de uma casa de oração, que é uma base missionária, que funciona dentro da maior zona de prostituição do Rio de Janeiro. É uma região chamada de Vila Mimosa, onde a prostituição acontece lá desde a década de 20 e ela funciona 24 horas, com mais de 66 casas e boates abertas. Próximo do Maracanã, 2 ou 3 quilômetros do Maracanã, num bairro chamado Praça da Bandeira. E na Copa do Mundo, em 2014, equipes do IHOP, que é a Casa Internacional de Oração, na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, são irmãos que têm orado 24 horas por 15 anos, com mais ou menos 1.500 músicos em tempo integral no seu staff. A maioria deles jovens, bem jovens, que prestam 50 horas de serviços semanais, dedicando 6 horas por dia à adoração, intercessão e atos de justiça, como evangelismo e cuidados de pobre. Dentro do IHOP existe um ministério chamado Exodus Cry, que é um ministério focado em combater o tráfico sexual e o tráfico de humanos. Essa equipe veio para o Brasil na Copa do Mundo e implantou nas 12 sedes do Brasil salas de oração que tinham oração 24 horas, com o foco de combater o tráfico sexual em toda a região da nação brasileira. De todas essas salas de oração que funcionaram por 30 dias na Copa do Mundo, a única sala de oração que permaneceu aberta é a do Rio de Janeiro. O que para mim é muito incrível, porque o Rio de Janeiro é o número 1 no Brasil e um dos principais no mundo, no topo, na ponta da lança de tráfico humano e de tráfico sexual. E uma cidade que é totalmente batizada e conhecida por exploração sexual, por hipersexualização, por sensualidade, todos os adjetivos ruins que a gente recebe. Exatamente nessa cidade, uma única cidade em toda a nação brasileira, o Senhor nos concede a honra de mantermos uma sala de adoração
diretamente aberta diante de um lugar de prostituição. Pensa um minuto. Num lugar onde o nome dele era blasfemado, agora o nome dele tem sido honrado. Nós temos turnos de adoração acontecendo lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Uma vez por mês nós reunimos 200 jovens para adorar, interceder. E 2 vezes por mês nós vamos às zonas vermelhas e convidamos essas mulheres para que elas tenham um dia de beleza e elas cortam o cabelo, e a gente faz escova e a gente cuida delas e elas estão tendo encontros com Deus. No mês passado saiu uma matéria no Jornal Extra. Não sei se aqui é distribuído o Jornal Extra, mas é um braço do Jornal Globo. O Jornal Extra é muito vendido no Rio. Na matéria de capa, você pode jogar no Google isso, que você vai achar. Nós não produzimos, nós não pagamos ninguém do Jornal Extra para publicar essa notícia, mas sai na capa do Jornal Extra. Prostituição cai 50% na Vila Mimosa. Eles colocam do lado, por causa da crise, eu digo, por causa da intercessão. 50% em um lugar onde tem prostituição desde a década de 20. Uau! Deus se move quando o seu povo levanta a sua voz em oração. Ele se move na medida que nós levantamos as nossas vozes. Quando estávamos aqui cantando, não estávamos cantando, estávamos orando. Orações podem ser faladas e cantadas. E quando o povo dele faz isso, os anjos começam a sair pelas ruas das cidades. Existem coisas que acontecem em tempos de adoração que às vezes nossos olhos físicos não conseguem ver. Pessoas foram salvas agora enquanto cantávamos. Pessoas estão sendo curadas enquanto cantávamos. É incrível. Você precisa aprender o que acontece quando a gente ora. Deixa eu te dizer o que acontece quando nós oramos. Na Bíblia existe um homem chamado Cornélio, está lá em Atos capítulo 10. E a Bíblia fala que Cornélio fazia orações, jejum e ele doava dinheiro. Basicamente Cornélio vivia o sermão do monte. Ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de doação financeira e ele tinha uma vida de jejum. E a Bíblia fala que as orações de Cornélio, que o jejum de Cornélio, que suas esmolas subiram diante de Deus como um memorial. Ou seja, uma coisa é quando Deus te toca e você é marcado na sua memória. Lembra do dia que você foi salvo? Quem é que lembra do dia que foi salvo? O dia que você foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas a primeira vez. Aquilo marca a tua memória. O dia que você ganhou a primeira alma para Cristo, o dia que você viu o primeiro enfermo se curar, aquilo marca a tua mente. Agora pensa em um homem que foi criado, que é finito, marcar a memória de Deus. Quantos aqui acham que Deus já viu muita coisa? Ele não foi criado. É o eu sou. Sempre foi, sempre será. Deus viu muita coisa, mas um homem na Bíblia marcou a mente dele. E ele nunca mais esquece das orações de Cornélio. A grande questão de Cornélio é que quando ele ora, a Bíblia fala que Deus move os anjos. Então, na medida que Cornélio ora, um anjo vai visitar Pedro e fala: Pedro, você precisa pregar o evangelho para Cornélio. Agora tem um detalhe: Cornélio nem tinha o Espírito Santo. Agora ofendeu a nossa teologia. Quantos aqui são bons em fazer oração sem unção? Eu sou o mestre, eu posso ensinar vocês. Deus move os anjos, mesmo quando você não tem unção. Cornélio nem salvo era. Sabe por quê? Deus valoriza relacionamento acima de leis. Quantos aqui são bons em orar sem unção? Só eu? Quantos nunca vão levantar o braço para nada que eu falar? Ok, em todo lugar. Quantos de vocês sabem fazer oração? Sabe sem unção, quando você não está sentindo nada, não tem arrepio, o louvor está chato, as pessoas estão cerrando a unha enquanto você ministra a oração. Quantos já tiveram uma reunião de oração chata? Eu sou muito bom nisso. Quando nós estamos orando, sua oração pode não comover você, mas comove Deus. Então, enquanto estamos orando,
os anjos estavam sendo liberados por tudo. Tem uma outra história. Atos 12, a igreja estava orando continuamente porque Pedro estava na cadeia. E a Bíblia fala que eles estavam lá dia e noite orando. Era uma sala de oração. Eles estavam orando. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E Pedro está na cadeia e de repente um anjo é liberado. Pedro é solto da cadeia, da prisão. Ele sai pela porta da frente, ele vai para a casa onde os irmãos estavam orando. Ele bate na porta. Uma irmãzinha vem, abre a porta. E ela volta. E os irmãos estão lá, cheios de fé, né? Não é Pedro nada, é o anjo dele. Quantos aqui são bons em fazer oração sem fé? Eu posso te dar uma aula inteira sobre isso. Eles estavam orando para Pedro ser solto. E nem criam que Deus podia fazer, e Deus fez. Um amigo meu estava dando um treinamento sobre cura física. E ele foi dar um exemplo de como se deve orar e como que não se deve orar. Então ele disse, quando você for orar por um doente, aí ele chamou um irmão na frente, não ore assim, Senhor, se for da sua vontade, caso você esteja de bom humor, se não tiver azia ou qualquer coisa do tipo, talvez porventura, se você tiver afim, cura o meu irmão. Nunca ore pelo doente desse jeito. E ele foi e falou, quando você for orar, você diga, eu repreendo essa enfermidade e libero 100% de saúde no seu organismo. Agora. Ele só estava testando, não era a Vera. E o cara foi curado. Não estava valendo, entendeu? Deus ama ouvir a sua voz. Quando nós cantamos para Ele, quando nós levantamos o nosso clamor. Isaías capítulo 30 fala que o Senhor fica esperando para ter misericórdia, na medida que levantamos a nossa voz a Ele em louvor. O que estamos fazendo lá no Liberdade Rio é muito fraco. Às vezes tem um líder de adoração na sala e a sala está totalmente vazia, não tem ninguém. Ele está com um violão só, cantando para Deus. Totalmente vertical, não tem público, não tem fama, não tem glória humana. Esse menino, um violão numa sala escura, no Rio de Janeiro, no meio do antro da prostituição, está fazendo com que milhares de mulheres sejam tocadas pelo poder de Deus. Depois dessa notícia, chegou uma outra notícia. Uma das meninas que trabalham em uma das boates lá dentro conhece uma pessoa que conhece um voluntário da nossa equipe. E ela contou a seguinte história. Isso tem registrado um dos maiores testemunhos da nossa história, da nossa curta história. Essa menina disse que ela trabalhava numa boate com 15 meninas. E que essa boate tinha fechado porque as meninas que trabalhavam nessa boate, elas estavam vendo um homem de branco andando dentro da boate, elas estavam com medo de voltar para o trabalho. Cantas total. Pensa. Não é um culto, não é um lugar onde as pessoas têm a Bíblia. É um lugar onde as pessoas estão sendo vendidas como gado. Jesus está andando dentro desses lugares porque a igreja está voltando a ser quem ela nunca deveria deixar de ser, uma casa de oração. Então quando nós nos reunimos, é incrível. Não é só um período que a gente está enchendo linguiça para ver um momento mais importante que é a pregação. Todo culto é importante porque ele é entronizado. Na verdade não existe diferença entre quem lidera a adoração e quem prega a palavra falada com oratório. Os dois são ministros da palavra, sendo que um canta a palavra e o outro prega a palavra. Precisamos mudar a nossa cultura. Um líder de adoração precisa se preparar tanto quanto um pregador. Por isso nós precisamos erradicar da igreja o analfabetismo bíblico dos músicos. Os músicos precisam ter uma mente teológica, uma mente profética. Eles precisam amar a Bíblia, amar a oração, amar a intimidade. Mesmo os instrumentistas, então, estamos vivendo uma revolução no mundo inteiro. E eu estou dedicando agora 100% do meu trabalho para levantar músicos, cantores e intercessores para viverem diante de Deus, que eu chamo isso de vivendo para o público de uma pessoa só. Vivendo para a audiência de um homem só.
E eu sou um missionário de oração, e eu vivo meu tempo integral agora para dirigir uma casa de oração. E eu quero convidar vocês para o próximo ano se unir a nós nas Olimpíadas. Nós vamos ter oração 16 horas por dia. Vamos ter mais de 200 estrangeiros vindo de toda parte do mundo. Equipes de adoração, equipes de evangelismo. Vamos ter treinamento de evangelismo para combater a prostituição. Então, se você quer se unir e ver pessoas serem livres do tráfico sexual, se você quer músico, intercessor e quer se inscrever e dizer, eu quero assumir um turno, eu quero passar uma semana lá em agosto com vocês, servindo a casa de oração, você é nosso convidado, vai ser um tempo incrível. Nós estamos com muita expectativa de que o Espírito Santo vai cair sobre o Rio de Janeiro. Essas coisas são sonhadas pela igreja brasileira há muito tempo e a gente não pode tratar isso como qualquer coisa. Nós sonhávamos com a Copa do Mundo no Brasil, sonhávamos com as Olimpíadas e todos profetizavam que esses eventos seriam eventos de derramamento do Espírito. As nações estão reunidas na nossa nação, o campo missionário está vindo até nós e nós temos a oportunidade de impactar o mundo inteiro. A igreja brasileira está na ponta da lança daquilo que Deus está fazendo. Um amigo nosso de Santa Catarina, do Mevan, ele estava com uma equipe profética nas ruas de Copa do Mundo e pedindo, Deus, me coloca dentro do estádio para pregar o Evangelho. Mas pensa, esse menino é muito doido. Ele não tem ingresso, ele não tem R$1 no bolso. Como que ele vai entrar num jogo da Copa do Mundo sem comprar ingresso antecipado? Ele estava orando ali nas imediações do estádio e ele começou a orar, Deus, me leva lá dentro, me leva lá dentro. Ele está andando assim na rua, sabe o que ele encontra no chão? Um ingresso para o jogo. Ele abaixa assim. É sério, Deus? É isso mesmo. Ele entra num jogo, não me lembro, um país da América Latina com algum país da Europa, não me lembro agora. E ele começa a pregar o Evangelho com um cara da Venezuela. Sabe, Deus está chamando a gente para aventura. Uma grande aventura. Esse cristianismo de domingo à noite, chato, está com os dias contados. Ninguém aguenta mais essa vidinha de crente chato. Andar com Deus precisa dar frio na barriga. Precisa ter aventura, precisa ser algo que você não sabe o que vai acontecer. Tudo muda. Então nós estamos trabalhando para ver isso no Rio de Janeiro e em todo lugar onde a gente tem ido. A gente tem encorajado vários jovens, ajudado igrejas a implantarem salas de oração dentro das suas igrejas, para que tenha uma fornalha de oração aquecendo ali, levantando incenso. Regiões inteiras estão sendo transformadas por um momento de oração, mas principalmente o que a gente está ensinando é as pessoas a orarem e adorarem a Deus como se fosse um fim em si mesmo, porque o Senhor quer nosso coração para Ele. E avivamento vai vir, sinais e maravilhas vão vir, curas extraordinárias estão vindo, mas o que o Senhor quer é que a gente busque a Ele como um fim em si mesmo, porque Ele não quer mais perder o nosso coração para o avivamento. Na história da igreja sempre foi assim, a gente busca a face de Deus, Ele vem com glória, nós nos apaixonamos por aquilo que o avivamento produz e esquecemos Ele. E agora Ele está trabalhando diferente, Ele está querendo o nosso coração com... Por que você ora? Porque você quer avivamento? Não, eu oro porque Deus é digno. Por que você está cantando para Ele? Porque você quer ver pessoas sendo curadas? Sim, eu amo ver o poder dEle, mas eu estou fazendo isso não é porque eu quero cura, é porque Ele é digno. Isso se torna um fim em si mesmo. Durante muito tempo a igreja usou Deus como um meio para alcançar um fim. E agora Ele está conquistando uma noiva. E noiva quer um noivo. É um romance. Ela não quer outra coisa. Ela quer Ele. É óbvio que ela vai usufruir do que Ele tem. Ela vai participar de sinais maravilhosos, o maior mover do Espírito Santo que a gente já viu. Que não foi escrito na história, mas Deus está restaurando o nosso coração com o primeiro mandamento, em primeiro lugar. Porque o primeiro mandamento precisa sempre estar em primeiro lugar, porque óbvio é o primeiro mandamento. Parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio na prática. Nós estamos sempre querendo equilibrar primeiro e segundo mandamento. Não dá. Primeiro tem que desequilibrar para o primeiro.
porque o primeiro te impulsiona ao segundo. Mas a gente fica assim, não, amar Deus é uma pessoa, amar Deus é uma pessoa. Não, ama só a Deus, querido. Deixa que Ele vai te contagiar a amar pessoas. Não fica se esforçando para querer amar o irmão. Não, ame a Deus. O coração dele é amor e Ele vai fazer isso acontecer. Mas a gente precisa ficar um pouquinho mais desequilibrado. Ok? Eu queria pregar a Bíblia, eu posso? Eu tenho uma palavra que, na verdade, eu descobri que eu ia dar essa palavra aqui. Na verdade, eu pensei que eu ia pregar uma coisa e aí, quando eu cheguei aqui, é outra coisa. Mas ok, eu acho que a gente vai se divertir um pouco essa noite e eu quero encorajar vocês. Ok? Eu acredito que existem em toda a Escritura um princípio que eu chamo de princípio dos 4 P's. Em toda a Bíblia você vai encontrar a promessa, você vai encontrar o princípio para viver a promessa, você vai encontrar o problema que impede de viver o princípio, que obviamente te leva a não viver a promessa, e você vai encontrar a provisão para viver o princípio que te leva a viver a promessa. Ou você pode chamar a provisão de poder também, capacidade de Deus, ou seja, Deus vai te dar a capacitação divina para você viver o princípio que te leva a viver a promessa. Então, por promessa, o que eu quero dizer é que o Senhor tem nos dado palavras para a igreja brasileira nos últimos 20 anos. Essas palavras podem também ser chamadas de palavras proféticas ou de promessas proféticas sobre aquilo que Deus tem falado para a igreja no Brasil e principalmente sobre a nossa geração. E quando eu digo nossa geração, eu não estou dizendo apenas jovens, mas todos aqueles que estão vivendo dentro dessa época que o Senhor está falando. Amém? Deus tem falado coisas sobre a sua vida, sobre a minha vida. Deus tem falado algo sobre uma geração. E sempre foi assim na história da igreja. Sempre Deus tinha uma palavra procedente para aquela época. Então, é muito importante entendermos o que Deus está falando para a nossa geração, para que a gente possa cooperar com aquilo que Ele vai fazer. Então, a mente de Deus funciona mais ou menos assim, não dá para ter muita clareza disso, mas é como se tivesse uma visão geral. Deus tem uma visão geral do seu plano. A visão geral do seu plano tem muitas facetas, mas principalmente de que Deus quer vir morar na terra. Deus quer habitar na terra. Deus quer ter uma família de muitos filhos, semelhantes a seu Filho Jesus. Ele quer ter uma família na terra. Ou uma outra ótica da visão geral que Ele quer casar com a noiva. Ou seja, o plano geral de Deus é que Ele quer fechar o plano. Ele quer redimir toda a humanidade. O reino dele vir para a terra totalmente. Essa é a visão geral de Deus. E existe a visão atual, que é o que Deus fala em cada geração que coopera com esse plano geral dele. Então, por exemplo, nos dias de John Wesley, Deus falou para John Wesley sobre santificação pela fé, um batismo de fogo que iria dar poder ao movimento metodista a andar em santidade. No movimento pentecostal, no início do século XX, 1900, na rua Azusa, Deus deu um batismo com o Espírito Santo para os irmãos lá de Azusa. Ninguém orava em línguas, ninguém profetizava até essa época de 1900. Existia um ou outro fenômeno acontecendo, mas não da maneira como aconteceu nos dias de Los Angeles, em Azusa, onde o Espírito Santo começou a cair sobre centenas e centenas de cristãos históricos, cristãos que não criam em dons, profecias, milagres de criatividade, ou seja, pessoas que não tinham globo ocular, oravam e o globo ocular nascia, pessoas que não tinham o braço nascia. Imagina isso. Para aquela geração, a ênfase foi batismo com o Espírito Santo, sinais e maravilhas. Cada geração tem uma palavra. Por exemplo, qual é a palavra de Deus para o avanço do plano de Deus para Noé? Noé constrói uma arca. Era uma loucura. Pensa comigo, gente. Noé era agricultor. Nunca tinha chovido. Pensa que todo mundo está achando de doidão. Um cara agricultor, nunca ninguém viu chuva. Mas é porque é um aguaceiro agora. Mas pensa, você chega num lugar e fala chuva, mas ninguém viu chuva, não sabe nem o que é chuva. E aí Deus falou para ele: cara, eu quero que você faça um barco. Peraí, mas nem chuva tem, eu estou a quilômetros do mar. Eu sou um agricultor, não sei mexer com madeira, carpintaria, eu não tenho essa habilidade. Imagina a doideira. Mas ele foi consumido por essa
causa dessa visão, Ele salvou a família dele e Ele salvou a nossa pele. A humanidade foi reconstruída a partir daquele dia, graças à fidelidade de Noé. A Bíblia fala que ele era um homem, que era um precursor. Ele era alguém que vivia pela fé, anunciando por 120 anos que a chuva viria. E todo mundo falando, você é louco. Isso não vai acontecer. A nossa geração é semelhante aos dias de Noé, Jesus disse. A vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? As pessoas estavam casando, comendo e bebendo, folgando, vivendo a vida normal, enquanto o dilúvio estava se aproximando. A nossa geração é a geração que vai anunciar aquilo que nunca aconteceu antes. A volta de Jesus. Jesus nunca voltou para a geração de Atos, nem para a geração de Wesley. Nós podemos ser a geração que vai trazer Jesus para a terra. Então nós estamos anunciando uma coisa que ninguém viu. Nós estamos construindo, gente. A questão é essa. Deus está nos chamando para construir as nossas casas, nossas comunidades, nossas igrejas para esse dia. E é uma loucura se você não consegue convencer com o estilo de vida que isso vai acontecer. Se nem você acredita nisso, como o mundo pode se preparar para esse evento? O nosso estilo de vida precisa anunciar isso. Então, para cada geração houve uma palavra. E a palavra e a promessa que o Senhor tem dado para a nossa geração está em Mateus 22:2, onde Ele diz que o reino dos céus será semelhante ao casamento de um rei. O reino dos céus fala de um casamento, fala de das bodas do Cordeiro, do dia em que todo choro cessará, do dia onde o reino dele estará plenamente na terra, não haverá mais doenças, mais mortes, mais pragas. Imagina, Jesus vai voltar para a terra fisicamente, em carne e osso, porque Ele foi assunto aos céus assim. Ele ressuscitou e Ele tem um corpo espiritual, mas era um corpo físico, que podia comer peixe, que podia apertar a mão. Então Jesus está voltando para reinar sobre as nações. Com cetro de ferro Ele vai governar toda a terra, Ele vai voltar para a terra. E nós estamos envolvidos nesse drama. Por isso a promessa que o Senhor tem para a nossa geração é a promessa de sermos a geração que vai preparar o caminho para a volta dele. O Senhor tem falado isso por 20 anos sobre a igreja brasileira. Inúmeras palavras, vários profetas estão falando. Mike Shea começou a falar isso nos anos de 99 com o Ministério Casa de Davi, falando de geração de João Batista. Vários outros homens falaram isso, falaram sobre a geração que ia viver um estilo de vida de santidade, de jejum, de oração, e que essa geração iria correr as ruas da cidade, preparando o caminho, preparando a igreja, preparando o mundo para a volta de Cristo. Deus tem falado algo ao seu respeito, ao meu respeito. Nesse momento tem uma palavra de Deus nesse lugar que está caindo e modelando o estilo de vida. Toda a minha família, toda a minha casa, tudo que nós estamos fazendo por causa dessa palavra. Cada decisão que parece uma loucura, cada coisa que a gente está abrindo mão. Nós poderíamos estar plantando uma igreja de sucesso, nós temos músicos excelentes, nós poderíamos estar entrando na linha de barganha, de teologia de prosperidade, nós poderíamos estar sendo de sucesso. Mas nós temos uma palavra sobre nós. Nós temos uma palavra que tem feito com que a gente vá para um caminho mais difícil, o caminho do deserto, o caminho de sobre a nossa geração. Vários profetas profetizaram isso. Imagina, irmãos, nós podemos ser a geração que vai viver aquilo que nenhuma outra geração viveu. A Bíblia fala de 4 gerações de transição. A geração de Moisés, que estava saindo da escravidão do Egito. Também tem a geração que transicionou nos dias de Jesus. Tem a geração que transicionou nos dias dos apóstolos, quando Jesus foi assunto aos céus. E tem a geração que antecede a volta de Jesus. São gerações de transição, e sempre que acontece uma transição na história, Deus levanta um precursor. O que é um precursor? É alguém que vê primeiro aquilo que os outros não viram. É alguém que entra primeiro naquilo que os outros não entraram. E Deus está levantando igrejas com manto de precursor. São comunidades inteiras que estão à frente do seu
seu tempo, eles não são compreendidos na sociedade, não são compreendidos por outros ministérios, são taxados como hereges, como esquizofrênicos, como radicais. Eles não são como os outros, porque eles estão vendo o que ninguém está vendo. Pensa comigo um minuto. Imagina se Ezequiel, o profeta, aparecesse aqui hoje e começasse a contar aquelas visões de seres com cara de leão, cara de... Imagina que você nunca tivesse lido na Bíblia. Os 4 seres viventes, um tem cara de homem, outro cara de leão, outro cara de águia, outro cara de boi. E ele chega aqui no culto domingo à noite e anuncia essa visão. A primeira coisa que a gente iria pensar é: que tipo de droga esse cara usou? Você está alucinado. Porque lidar com o profético, lidar com visões, com sonhos e visões, é sempre viver um passo à frente daquilo que os outros não estão vendo. Os profetas viam o dia do Senhor. O dia do Senhor fala a respeito da volta de Cristo. Eles viam o dia do Senhor como se estivesse diante do nariz deles. Por isso que o estilo de vida deles era radical. Porque o estilo de vida de João Batista era esquisito. Porque o que ele estava vendo, outros não estavam vendo. Ele era um precursor. Ele está ali na frente do seu tempo, preparando uma geração inteira para entrar naquilo que ele já viu. E talvez as pessoas vão ver isso daqui a 20 anos. Então é um chamado para a loucura. Quantos estão aqui nisso? É um chamado para a solidão. É um chamado para a incompreensão. Mas não significa que você tenha que andar sozinho, porque Deus está levantando outros solitários. Então o Senhor diz que na geração que antecede os seus dias é a geração mais dramaticamente poderosa que vai existir. Se você fizer uma equação, o que eu acredito que vai acontecer, todos os sinais de Êxodo, sabe, as pragas do Egito, todos aqueles sinais que aconteceram no livro de Êxodo, mais os sinais do ministério de Jesus, mais os sinais do livro de Atos, multiplicados por 10, não acontecendo num culto, mas acontecendo nas ruas da cidade, acontecendo na faculdade. Eu tenho jovens, eu tenho uma filha que nós adotamos, a Isa. Ela está vendo perna crescer na faculdade. Pessoas com a perna curta, elas estão tendo sonhos, visões, elas estão levando o ministério de Jesus para lugares de ateísmo, para lugares de filosofia e ideologias que vão contra o nome do Senhor. Isso é só uma gotinha do que está prestes a acontecer de maneira global. Em todas as nações, homens e mulheres, senhoras, donas de casa, crianças, vão entrar debaixo de um manto de sinais e maravilhas que a história jamais presenciou. Nós estamos prestes a entrar nesse negócio, irmãos, agora mesmo, amém? A grande questão é, Apocalipse 19:7 diz: alegremos e exultemos, demos glória porque chegou o momento do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. A palavra preparou aqui significa preparar uma estrada, preparar mentes. Ele está dizendo: a noiva já se preparou. Como é a noiva estar preparada? A noiva se prepara na medida que ela prepara a mentalidade dela. Se a sua mentalidade não está de acordo com a do reino de Deus, você não vai entender o que Deus vai fazer. A palavra arrependimento significa metanoia, mudar a mente. Antes de Jesus pregar o reino, ele dizia: arrependei. Ele não está falando apenas de você parar de fumar, beber, xingar palavrão. Ele não está falando apenas de pecados, de coisas que a gente, habitudes erradas. Ele não está falando disso. O que ele está falando é o seguinte: está chegando um rei. Nesse rei tem um reino. Nesse reino tem uma cultura diferente. E você precisa mudar o seu jeito de pensar, porque no meu reino eu não penso desse jeito. Ele está dizendo: no meu reino, o bem-aventurado é o que doa. Só que você ama o dinheiro, você é avarento. Então muda o seu jeito de pensar sobre o dinheiro. Tem um versículo na Bíblia que Deus fala assim, que quem dá com alegria é bem-aventurado. Tem alguma coisa na Bíblia assim? Que Deus gosta, ama de quem dá com alegria? Diz que está todo mundo com cãibra no braço. Tem algum texto assim, sim ou não? Mas como que funciona a mentalidade do homem? Feliz é o que ganha. Se deu bem, hein? Não é assim, sim ou não, irmão? Vamos ser sinceros. Então ele está dizendo: para de pensar assim.
Porque uma igreja batizada em generosidade pelo princípio da honra, o mundo não pode deter. Nós damos o nosso dinheiro como se fosse um carnê da Casas Bahia. Tem 10%, estou livre esse mês. Nós precisamos começar a dar dinheiro, porque nós honramos aquilo que o Senhor tem depositado na vida das pessoas. Nós precisamos dar nosso dinheiro, porque nós acreditamos no que o Espírito Santo está fazendo nessa comunidade. Quantos creem que Deus está fazendo algo nessa comunidade aqui? Então nós precisamos honrar o que Deus está fazendo. Ele disse: se você der um copo de água a um profeta, você vai ter de volta galardão de profeta. O que ele está dizendo? Honre o que Deus depositou na vida dessa pessoa. Crie uma cultura de honra. Nossa dinâmica missionária é: me dê dinheiro, sou missionário, meu tempo rasgou como um gambá, tadinho de mim, estou na África, estou passando fome. Isso é na base da mendigância, é estilo de vida de mendigo. E você doa um mendigo não porque você acredita no estilo de vida dele, mas porque ele é um coitado. Nós precisamos mudar. Eu não estou te dando dinheiro porque você está precisando, você talvez é um empresário, mas eu quero abençoar pelo que Deus tem feito na sua vida. Isso que ele está falando. Chegou um reino, chegou uma cultura. Mude o seu jeito de pensar. Metanoia. Então ele está dizendo: igreja, mude o seu jeito de pensar. O meu reino não é desse jeito. Eu estou voltando para estabelecer um reino justo, reto, que vai operar em leis e princípios diferentes do que você tem operado. Então você precisa batizar a sua mente nas Escrituras para entender como eu penso sobre esses assuntos. Ele diz isso. Foi-lhe dado vestes, linho de justiça, resplandecente e puro, que são as obras de justiça dos santos. Ou seja, a igreja vai começar a ser ataviada com justiça. Justiça significa posição correta. Justiça não é igualdade. Igualdade, quem definiu justiça como igualdade não foi a Bíblia, foi Karl Marx. E nós ficamos falando que justiça é igualdade. Justiça não é igualdade. Justiça tem a ver com retidão e consertar aquilo que está errado. Nós vamos ser vestidos de atos de justiça, ou seja, um pregador se levanta e começa a falar da compaixão do Senhor pelos pobres. Então a igreja começa a ser ataviada com compaixão, e ela vai até os pobres e toca a pobreza. Um outro vem e começa a falar sobre sinais e maravilhas e cura física, e a igreja começa a ser ataviada com Jeová Rafá, o que cura. E assim a igreja vai sendo ataviada de justiça, porque câncer não tem no reino de Deus. Então isso está errado, a justiça julga o câncer. Pedofilia não tem no reino de Deus, irmãos. Então alguém se levanta com voz profética na política e começa a denunciar pedófilos. A igreja vai sendo ataviada com justiça. Mas justiça não é igualdade. Alguns lugares de extrema pobreza, o Senhor não vai curar a pobreza de propósito, para expor o coração dos pobres, que estão batizados em arrogância. Pensa comigo por um minuto. Imagina se tivessem colocado uma ONG que desse sopão na frente do filho pródigo. O filho pródigo está com fome, não está voltando para a casa do pai porque está arrependido. Depois que ele volta para o pai, pequei contra o céu e contra ti. Sim ou não? Sim. Mas inicialmente falou: cara, a comida no meu pai é melhor. E aí ele vai voltar para a casa do pai, alguém vai e bota uma ONG na sopão. Justiça às vezes tem a ver com deixar passar fome. Uau. Então não é igualdade. Nós vamos tocar a pobreza? Sim, vamos. Mas em alguns momentos o Espírito vai dar discernimento para não mexer com aquele lugar. Porque justiça na nossa mente é totalmente deturpada. Então ele está dizendo: tem muito jeito de pensar. Não é desse jeito. Então o Senhor está nos dando essa promessa.
Existem vários profetas contemporâneos que falaram sobre isso. Por exemplo, Rick Joyner, em 2002, ele teve uma visão. Você pode achar isso na internet, você joga lá, Comando Delta Espiritual. Talvez alguns aqui já leram. O Rick Joyner teve uma visão. Primeiro deixa eu explicar, o Comando Delta é uma elite dentro da elite dentro do exército americano. Muito tempo acreditava-se que Comando Delta era só coisa do filme do Chuck Norris. Só os mais de 35 entendem isso que eu estou querendo dizer. Era o filme Comando Delta que tinha do Chuck Norris, que era uma elite. Não acreditávamos que existia, mas na guerra do Afeganistão, essa elite apareceu. Em 2 semanas eles dominaram o Talibã, poucos homens. Tem a elite americana no exército, mas eles são uma elite dentro da elite. É um negócio top. E o que é lindo nessa elite é que eles usam patente baixa para que ninguém reconheça quem eles são. Então, por exemplo, o cara é técnico explosivo, mestre em armas, mas dentro do quartel ele se comporta como um cabo. Imagina isso. Esses caras saem, eles resolvem problemas incríveis e a fama fica com a FBI. Eles são sem rosto. Eles vivem por uma causa. E a vida e o estilo de vida deles, da família deles, por exemplo, eles vivem isolados, eles não podem ser expostos. Afeta o estilo de vida. Rick Joyner começou a ter uma visão de um comando delta espiritual. Em 2002, ele diz assim na sua visão: aqueles que fazem parte dessa força têm a mais tenaz resolução de propósito que já vi em parte alguma. De fato, sempre que me lembro deles, a primeira coisa que vem na minha mente é a profunda convicção a respeito de quem são e para onde vão. Ele está falando de identidade. Deus é o meu Pai, eu sou seu filho, Ele que define quem eu sou. Eu não sou definido pelo que eu faço, eu sou definido pelo que eu sou. Deus não está querendo empregados, Deus quer amantes. Amantes trabalham melhor do que empregados. Deus não está querendo desempenho de você. Deus está querendo o seu coração. Deus não quer produção, irmãos. Desculpa te ofender. Deus quer atenção. Se você der atenção, você vai ser produtivo. Se você tentar ser produtivo sem dar atenção, você vai morrer. Não se mate. E ele disse: vocês sabiam quem são. Não se vê absolutamente qualquer elemento de graça barata na vida deles. Pelo contrário, o amor deles é tão grande que sem hesitação arriscariam suas vidas, até mesmo por uma só ovelha do Senhor. Esses mensageiros de poder já estão vivos. Isso foi em 2002. Esses mensageiros de poder estão vivos, espalhados por toda a terra. É difícil encontrar mais do que 2 ou 3 ou 4 no mesmo lugar atualmente, mas nos próximos meses e anos vão começar a formar-se núcleos maiores em alguns lugares. Dezenas e centenas desses que fazem parte dessa companhia vão se levantar ao redor do mundo. Começa com 2 ou 3. Você vai lá no sertão da Bahia, tem um menininho congregando na presbiteriana sensacionista que não crê nos dons do Espírito Santo. E Deus está visitando ele em sonhos e visões. E Deus está dando palavras de conhecimento. E Deus está liberando cura. E o menino nunca entrou na internet, ele não tem acesso à internet, ele não tem nada. É um milagre. Através do relacionamento, é uma figura. Zacarias, um religioso, um sacerdote religioso, e uma mulher estéril, Isabel. O sistema religioso, mais uma igreja estéril, está dando a luz a João Batista. Porque é Deus que está fazendo isso. Em todos os lugares onde você vai. Ele dizia que uma visão se repetia vez após vez. Uma menina entre 8 e 10 anos lutava contra demônios com a coragem, a perseverança e a sabedoria da mais experimentada guerreira. Essa pequena garota nunca teve chance de brincar com bonecas, mas também nem tinha vontade. Ela estava libertando almas e equipando outras equipes, libertando pessoas no propósito do Senhor em favor do Evangelho. Imagine, o seu filho vai para a escola, quando ele volta da escola, você diz: filho, o que houve hoje na escola? O que você fez? O que você estudou? O que teve de novidade? Ele diz: papai,
Eu expulsei demônio da minha professora de física. Porque eu creio que físicos devem estar com demônios. Eu nunca aprendo física. É só uma piada que eu faço com os professores de física e de matemática. Porque eu era muito ruim em matemática, talvez eu fosse um endemoniado. Tudo bem. Esses fenômenos vão se tornar comuns. Nossos adolescentes vão para um lugar lanchar e comer hambúrguer, pizza. E eles vão estar ali se divertindo, normal. E vai entrar alguém andando, vai entrar alguém com uma cadeira de rodas. E um menino de 12 ou 13 anos vai se aproximar e vai falar: eu posso orar com você? Eu creio que Deus cura o corpo físico de pessoas hoje. E ele vai começar a ministrar cura e aquela pessoa vai andar. E aquele adolescente volta como se nada tivesse acontecido e começa a comer sua pizza e hambúrguer de novo. Nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos e gera em nós dois sentimentos: ou a gente fica deprimido, ou a gente fica encorajado. Mas na verdade, o estilo de vida de um cristão de Atos dos Apóstolos é o ponto zero do cristianismo. Aquilo é a vida cristã normal. Um pescador semi-analfabeto operava sinais e maravilhas. Um diácono, que hoje na igreja só serve para entregar envelope e ceia. Estevão operava sinais e maravilhas. Um diácono de Atos era muito mais poderoso que qualquer apóstolo dos nossos dias. Veja bem, aquilo não é para os super crentes. Você tem o Espírito Santo, então você tem um agente de cura dentro de você. Você tem um agente profético dentro de você. Até crianças não tem Espírito Santo Kids. Espírito Santo menino que vai ficar grande. Não. Se você tem o Espírito Santo com 8, 9, 7 anos, 4 anos, você tem o Espírito Santo, óbvio. Tem maturidade, cada idade tem, mas o poder é o poder do Deus que não foi criado dentro de uma criança. Imagina isso. Esses profetas viram isso. Na mesma época, um cara chamado Pete Grady, do movimento de oração na Inglaterra, 24/7 Prayer, teve a mesma visão, muito parecida. Se você pegar, dá para pegar na internet a visão, Pete Grady, coloca lá, e você colocar do lado do Rick Joyner, um em 2002, outro em 99. Em 99, David Wilson, um grande pregador que faleceu, acho que 1 ou 2 anos atrás, teve a mesma visão, falando sobre essa companhia de jovens que o Senhor estava levantando, não só jovens, mas ele diz que na companhia de jovens tinham alguns poucos Josués e Calebes, que iriam preparar a geração que entraria na terra. Porque você sabe, a geração que entrou na terra prometida tinha um pouco menos de 20 anos de idade. Todos os outros morreram no deserto porque não criam naquilo que Deus estava fazendo. Talvez esse é um sinal para a nossa geração, para os pais, para aqueles que são líderes. Nós precisamos deixar de ser cínicos e incrédulos a respeito do que Deus quer fazer na geração dos nossos filhos e crianças e nos posicionarmos como mentores e sermos os primeiros a levarem eles para dentro disso. Quando João Batista foi para o deserto, Lucas 1:80, eu não creio que uma criança de 12 anos foi morar no deserto sozinho. Eu creio que Zacarias, o seu pai, que era um sacerdote, pediu demissão do ofício sacerdotal. Talvez isso seja uma heresia, mas os judeus creem nisso. E ele foi morar na comunidade do deserto, junto com o seu filho. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo, não cabe dentro de um sistema religioso gospel. E nós é que vamos ter que levar os nossos filhos para o deserto para aprenderem a ouvir a voz de Deus. Nós vamos precisar arriscar tudo por causa disso. É um tempo incrível que nós estamos vivendo. Eu quero colocar um senso de aventura no seu coração e dizer: você pode. Não é com o outro, é com você. Não é com um cara que está na fama, na plataforma, ministrando no mundo inteiro. Não, é com você. Tem a ver com a nossa vida.
Se não bastasse as profecias contemporâneas, Joel 2,28 é clássico. Pensa que Joel está dando uma palavra para os pais, para os líderes. Ele está dizendo: depois disso, derramarei o meu espírito sobre os vossos jovens, sobre os vossos filhos. Olha isso, ele está falando com pais. Sabe os seus jovens? Sabe aquele jovem que você acha problemático? Aquele cara que você sempre acha que está na carne? Sabe aquele filho problemático? Sabe? Então, esse aí que você está pensando que não tem jeito, eu vou derramar o meu espírito sobre ele. Eles vão ter sonhos e visões, eles vão ter arrebatamentos. Tinha uma mulher na história da igreja, o nome dela era Maria. Ela pregava e sinais e maravilhas aconteciam. Um dia ela foi arrebatada e ela ficou 3 dias parada nessa posição. E quando ela voltou do céu, ela continuou pregada onde ela tinha parado. Imagine, haveria muito desemprego, né? Você chega no culto domingo, Deus te arrebata, você não vai para o trabalho segunda-feira. Imagina, jovens sendo arrebatados ao trono de Deus, tendo visões celestiais, visitações angelicais. A Bíblia fala que na igreja de Atos eles tinham que ser hospitaleiros, porque eles poderiam receber anjos sem saber que era anjo. O céu estava literalmente na terra. Anjos estavam ali, era comum, visitações angelicais. E o Senhor está dizendo: eu vou derramar o meu espírito sobre todos. Isso é incrível. O que Joel está profetizando no seu tempo era uma heresia. Sabe por quê? O Espírito Santo só podia atuar sobre rei, profeta e sacerdote. Quantos sabiam disso? A unção do Espírito só estava sobre essas 3 classes. Ou você é um rei, você tem unção. Ou você é um profeta, você tem unção. Ou você é um sacerdote. Joel levanta a voz profética e diz: está chegando um dia em que isso vai terminar. E o Espírito Santo não vai vir apenas sobre rei, sacerdote e profeta, mas sobre toda a carne. Todos vão andar sob influência. Uma dona de casa que nem sabe ler direito, vai no mercado, vai no sacolão, no hortifruti, vai pagar a conta e vai começar a receber profecia sobre aquela menina no caixa. Você vai estar lavando louça, orando em línguas, e você vai receber visitações angelicais com os planos do Senhor para os próximos 5 anos. Alguns vão ser visitados pelo Senhor e vão começar a receber ideias de invenções. Você vai ter uma mente científica. Sabe aquele filme da menina que tomou uma droga e ampliou a capacidade mental dela? Lucy. Sabe que Adão tinha aquela mente? Imagine uma mente que não tinha pecado, com toda a sua capacidade. Como Adão tinha capacidade de se comunicar com os animais. Sabe quando Jesus vai operar a pesca maravilhosa? Ninguém consegue pescar. Eu creio que o primeiro Adão tinha poder sobre a natureza, por isso que o leão não atacava ele. O Senhor disse: você vai ter autoridade sobre peixes, sobre animais, você vai ter autoridade. Então eu creio que quando o primeiro Adão cai, perde isso. Mas veio um outro Adão, Jesus. Então quando ele chega no mar, ele congrega os peixes. Peixes? Pode pescar. Faz sentido para você? É uma heresia pessoal. Não está escrito assim na Bíblia, mas é isso que eu penso. Imagina o Espírito caindo sobre todos. Nós falamos muito sobre o sacerdócio de todos os santos, mas vai acontecer o profético de todos os santos. Todo cristão entrando no espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus. Ou seja, Jesus vai pegar o testemunho dele, que tem a ver com o que o Pai sente, e vai começar com... E você vai andar debaixo desse testemunho. O Senhor prometeu isso, que antes da volta dele, ele iria enviar o espírito de Elias sobre a terra. Malaquias capítulo 4, 4, 5, ele diz:
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, a unção de Elias vai operar na terra. Essa unção cumpriu-se parcialmente sobre a vida de João, quando em Mateus 17:11 os discípulos falam: não é necessário que Elias venha primeiro. Jesus disse: sim, Elias veio e virá, e restaurará todas as coisas. Ele disse: sim, Elias veio na figura de João Batista, mas ele ainda virá e restaurará. A palavra restaurará no grego significa restaurar o governo teocrático. Ou seja, João Batista não restaurou todas as coisas. Ele preparou o caminho para a primeira vinda. Mas Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz que os céus estão segurando Jesus, não deixa Jesus voltar até o tempo da restauração de todas as coisas. Deus vai levantar uma geração que vai restaurar todas as coisas. Muita coisa está dentro de todas as coisas. Por exemplo, vai restaurar o nosso amor por Israel. Nós vamos ser livres desse antissemitismo. Nós vamos chorar pelos judeus. E nós vamos provocar ciúmes na plenitude dos gentios. A igreja vai entrar em maturidade. Israel vai olhar para a igreja, vai perceber que nós somos perseguidos por causa do mesmo Deus. E eles vão se juntar à igreja. E uma noiva vai ser formada por judeus e gentios. Ele não tem duas noivas. Uma noiva gentia e uma noiva judaica. Não, é uma noiva só. Gentios e judeus. Ou seja, o coração dos pais vai se voltar para os filhos. Os judeus são os nossos pais na fé. E eles vão começar a amar a igreja. A igreja vai amar Israel. E Jesus vai voltar para a terra. Isso é uma coisa. É incrível. Outras coisas. Movimentos que se dividiram. Movimentos espirituais. Sempre é um pai. Movimento pentecostal que gera filhos que se dividem. Eu não creio que denominações vão andar em unidade, mas eu creio que corações, pais espirituais vão se voltar de novo para os seus filhos, vão pedir perdão por causa do que cometeram, e filhos em rebeldia vão voltar para os seus pais e vão dizer: nós quebramos a aliança. A restauração de todas as coisas. Esses profetas vão anunciar isso. Isso é a formação da igreja gloriosa que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, 25 a 27, que Deus vai ter uma igreja gloriosa, pura, sem mancha, sem mácula. É a formação da igreja. Eles estão lavando a igreja com o sabão da palavra. Oh, você precisa ficar empolgado com isso. Antes que venha o terrível dia. É incrível isso. A questão é muito empolgante, mas existe um princípio para a gente viver, que vai nos capacitar a ser essa comunidade profética, ou geração profética, o nome que você achar que é mais legal para vocês. Tem um princípio. O princípio é a nossa devoção a Deus. Quando João Batista recebe a palavra do seu pai, Lucas 1,17 diz: esse menino será grande diante do Senhor, e ele vai andar no espírito e no poder de Elias. A Bíblia fala que imediatamente, João com 12 anos de idade, Lucas 1,80 diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito. Diga comigo: eu preciso fortalecer o meu espírito. Nós gastamos muito tempo cuidando do corpo. Eu estou dando uma de atleta agora, né? Estou treinando Muay Thai, estou correndo na esteira, estou tentando ser uma pessoa saudável. E quando você vai para a academia, esse ambiente te coloca para pensar. E existem pessoas que gastam horas e horas do dia dentro de uma academia. Eu não sou contra exercício físico que eu estou fazendo. O que eu estou querendo que a gente pense a gente gasta muito tempo cuidando do corpo. Da estética, as mulheres cuidam muito, não se gasta, a parte do corpo que a mulher mais gasta dinheiro é o cabelo. Também não sou contra ficar bonita com o marido e coisa do tipo, e se sentir bem. O que eu estou querendo dizer é que, como seres humanos e como cristãos, nós gastamos horas e horas cuidando de tudo, menos do espírito. João Batista ficou 18 anos no deserto, treinando o espírito para pregar por 6 meses. Nós queremos ficar 2 minutos no deserto e pregar 18 anos.
Existe um princípio aí para o deserto. O que é o deserto? O deserto é um lugar onde não tem nada, só Deus. Mas a palavra só Deus nem deveria existir no vocabulário, porque só Deus não existe, Deus é pleno. Então o deserto fala de um espaço físico e espiritual que você pode criar, pode ser geográfico. Talvez Deus te chame para ir para algum curso bíblico no interior, onde você vai se isolar de família, se isolar de trabalho, você vai se dedicar a ouvir a voz de Deus. Mas pode ser urbano também. Você pode criar um espaço no seu interior para ouvir a voz de Deus. Deixa eu te explicar, isso é anatômico nas nossas emoções. Por exemplo, o ser humano, ele vive atrás de coisas efêmeras, passageiras, para tentar preencher aquilo que é eterno. Eclesiastes 3,11 diz que o Criador colocou a eternidade dentro de você. Então, tanto o não crente como o crente, toda a humanidade tem a eternidade dentro dele. Mas como que nós vamos preencher a eternidade com algo que é passageiro? Então parece que a nossa vida gira em torno dessas coisas. Por exemplo, nós nos sentimos vazios. Quantos já sentiram vazio? Aquele falta de senso de propósito, nossa, sentindo vazio. Aí o que normalmente a gente faz? Uns correm para comida, outros correm para gastar no seu cartão de crédito, porque dá prazer comprar. Outros correm para drogas, outros correm para o ministério, outros correm para trabalho. Quantos entendem isso que eu estou dizendo? Você tenta preencher o vazio da sua vida com essas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: ter o maior ministério do mundo, pregar para 1 milhão de pessoas, gravar CD, ser famoso e em todas as conferências, não pode te completar. É impossível. Você prega uma bênção, você cura as pessoas uma bênção, elas aplaudem o que você fala. Quando acaba a pregação, você deita, dentro de você tem um clamor dizendo: eternidade, eternidade, eternidade. E você precisa encontrar aquele que é eterno para preencher a sua vida e dar sentido de vida. O que te faz acordar, o que te faz levantar da cama, não pode ser a efemeridade do seu trabalho, do seu dinheiro, da sua empresa, seja lá do que for. Deus é tudo em todos e só Ele pode nos completar. Isso é deserto. É quando sente o vazio, ao invés de você preencher o vazio com cinema, com filme, você preenche o vazio com jejum. Você está se sentindo vazio? Você preenche o vazio lendo as escrituras e derramando suas lágrimas. Deus, eu me sinto vazio, vem e enche-me, enche-me, enche-me. Outros estão tentando preencher o vazio com relacionamentos, se envolvem em namoros que não tem nada a ver. Você nem gosta da pessoa, você só está carente e quer ser afagado. E você só está defraudando o outro. Quantos divórcios acontecem por causa disso? Porque estamos tentando que o nosso marido nos dê aquilo que só Deus pode dar, ou vice-versa. Isso é o deserto. Sentiu-se vazio. Não corre para preencher o vazio com nada. Preenche com Deus. Eu abençoo você, para que todas as vezes que você tentar preencher o seu vazio com entretenimento, com comida, com coisas efêmeras, o vazio aumente 10 vezes mais. E você vai... Esse é o deserto. No deserto a gente inicia uma jornada onde a gente não vai ter prazer em nada. A gente vai ter prazer em Deus. John Piper disse que Deus é glorificado, muito mais glorificado na medida que nos satisfazemos nele. Você foi criado para ter prazer. Você foi criado para ser feliz. Você foi criado para gozar em alegria. E tudo isso está em Deus. Chama isso de hedonismo cristão. Tenha todo o prazer do mundo em Deus. A Bíblia diz, Salmo 16:11: na presença de Deus há plenitude de alegria, e à sua direita delícias perpétuas. Agora pensa um minuto: Deus é eterno, nunca foi criado. Imagina o que é um ser eterno não criado ser pleno em alegria. É tanta alegria que se chegar perto vira mingau, derrete. Imagina
companheiros. Alegria tem a ver com plenitude. Uma pessoa alegre é uma pessoa contente, uma pessoa contentada com o que tem. Ela está alegre, ela está bem. E Deus está sempre bem consigo mesmo. Pensa em encontrar um ser que na verdade já está dentro de você. Você não precisa ir no céu para encontrar Deus. Deus já está aqui. Você não precisa esperar a segunda vida para conhecer Deus. Ele já está aqui. E você pode ter um encontro com alegria perpétua. Deus é um Deus alegre. Isso que João encontrou, a voz do noivo. João 3,29, ele disse: não, a noiva é do noivo. Eu não estou cansado se a igreja está bem, está mal, está ruim. Eu quero ouvir a voz do noivo. E nisso a minha alegria é completa. Ele está dizendo o seguinte: a igreja não tem a ver comigo, Deus vai cuidar dela. O meu trabalho é ouvir a voz do noivo. Nisso eu sou alegre. Gente, se os líderes fizessem isso, a igreja estaria bem. Porque a gente nunca iria adulterar com a noiva e a gente nunca ia ficar deprimido. A única coisa que eu quero é: eu sou só um amigo do noivo. A noiva tem o noivo, Jesus cuida da noiva. O meu trabalho não é ficar tentando fazer coisas que o noivo tem que fazer. O meu trabalho é ouvir a voz do noivo, ser o seu amigo e ajudá-lo. É incrível isso. Então João vai para o deserto encontrar alegria e prazer. Algumas pessoas, quando entrarem no céu, seja por meio da primeira ressurreição, seja por meio do arrebatamento, seja por meio de qualquer outro jeito, quando você chegar no trono, algumas pessoas vão ficar extremamente escandalizadas com o que vão encontrar. Elas vão encontrar um homem judeu de 33 anos, creio eu, tem uma bela barba. Um judeu, uma bela barba, tem 33 anos e pouco. Ele vai estar sentado no trono. Pode entrar no reino. Está amarrado, Jesus. Você deveria ter reverência na casa de Deus. Ele vai: eu não consigo, porque eu fui lindo, eu não queria te ofender com a alegria. Não, reverência. Algumas pessoas mudaram o versículo. Deprimi quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Oh, glória a Deus. Batata espiritual. Meu Deus. Deus está no seu trono e Ele ri dos seus inimigos. Ele não é abalado pela crise, ele não é abalado pelo ISIS, ele não é abalado por nada. Ele está sempre de bom humor. A Bíblia fala que a ira dele dura um pouquinho, mas sua alegria é para sempre. Amém. Sabe quando você chegar no reino eterno, a única coisa que não vai ter lá é ira. Vai ter um Deus alegre. Glória a Deus. Isso que João foi fazer no deserto. A Bíblia fala em João 5 que João Batista se tornou a candeia que ardia e iluminava, e as pessoas iam no deserto ver ele queimar. Sabe por quê? Porque ele viveu contemplando aquele que queima. Os serafins são os anjos que queimam. Sabe por quê? Porque eles estão diante do trono contemplando um Deus que queima, um Deus que é fogo puro, fogo que consome. Ele está diante de Deus, queimando o seu coração em devoção. Ele tinha uma vida de oração. Lucas 11:1, os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Sabe por que eles estão pedindo isso? Eles estão olhando o resultado do ministério de João. 10 cidades inteiras estão se arrependendo e confessando pecado publicamente. Os discípulos de Jesus falaram: a gente quer esse reino. Ensina a gente a orar para liberar o mesmo que os discípulos de João estão liberando. Ensina-nos a orar a oração do reino de Deus. Em seguida nós vamos ver o Pai Nosso sendo ensinado.
ensinado, falando: venha teu reino, seja feito na terra como no céu. É isso que estava acontecendo no ministério de João, através da sua vida de oração, e aquilo que ele ensinava para os discípulos era incrível. João tinha uma vida de contemplação, e ele ensinou os discípulos a contemplar o Cordeiro. No Evangelho de João, no capítulo 2, tem uma cena. Ele está ali com os seus discípulos, 2 discípulos. Quando Jesus passa, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele leva os seus discípulos a contemplar o Cordeiro. Por quê? Porque ele contemplava quem era Deus. Ele gastou a juventude dele estudando Deus, estudando os atributos de Deus, conhecendo Deus. Então, quando ele vê, ele pode levar outros a verem. Ele disse: isso, eu vi o Espírito descer sobre ele e permanecer. Esse é o Cordeiro de Deus. E é incrível o ministério de João, porque ele é o único líder que perde discípulos e fica feliz. Os 2 discípulos começam a seguir Jesus na hora, e é incrível o diálogo. Jesus percebe que os 2 estão seguindo ele olha para trás e pergunta: o que vocês querem? Em outras palavras, o que vocês desejam? O que está no coração de vocês? O que vocês estão pensando? Qual é a motivação de vocês? Então os 2 discípulos fazem uma pergunta muito importante. Eles disseram: Senhor, Mestre, onde você se hospeda? Em outras palavras, aonde você gasta mais tempo? Aonde você descansa? Nós queremos ir aonde você está, onde você descansa.